58 Guild Wars Capítulo 172 A Primeira Guerra de Guildas 3 Autor, Kotaru. Esse capítulo veio de novelfull.com. Por favor, confira o site, link na descrição. Por um segundo, houve silêncio total no campo de batalha enquanto todos aceitavam a visão horrível diante deles. Mais de 3.500 NPCs de nível 50 e rank 1 foram transformados em pó ao serem atingidos por uma habilidade indefensável baseada em som. Isso confundiu muitos jogadores que observavam os NPCs sobreviventes. Eles não conseguiam entender como tal habilidade poderia ousar existir no mundo material. Os jogadores notaram tardiamente que a habilidade não foi afetada, mas os monstros inimigos e NPCs que a encontrassem seriam gravemente danificados se não fossem mortos. Se o alcance do rugido do dragão negro não tivesse sido ajustado, Draco teria matado todos os NPCs em campo. Embora o choque tenha sido entorpecente, os combatentes de ambos os exércitos não pararam a batalha. Os jogadores que faziam parte dos regimentos que perderam seus NPCs receberam comandos rápidos e astutos dos dois líderes da guilda para se juntarem aos regimentos que ainda tinham NPCs para reforçá-los. Os 50 regimentos que estavam lutando contra o exército de Camelot tinham, cada um, 500 NPCs de nível 50 rank 1 em suas fileiras, o que significava que um total bruto de 25.000 NPCs estavam com este grupo. O fato de 3.500 deles morrerem de uma só vez foi um grande golpe. Assim como as armas de guerra, foram um dos trunfos desta guerra. Mais importante ainda, eles tinham apenas uma vida e não poderiam ser trazidos de volta a menos que fosse um dragão branco como Ikari. Alguns dos poderes do rank 7 podem ter tais itens ou habilidades, mas seriam apenas alguns. Além disso, quem usaria isso em alguns uniformes de rank 1 em vez de guardá-los para si? Draco se virou e caminhou casualmente de volta ao seu trono, de onde havia piscado. Nenhum único jogador tentou atacá-lo, pois estavam com as mãos amarradas pelos inimigos que os atacavam. Outra razão foi que eles estavam dolorosamente conscientes de que não tinham poder de fogo ou habilidades para derrubá-lo. Do jeito que estava, apenas sua convocação os forçou a um impasse temporário. Se ele liberasse seus outros trunfos ou deixasse seus companheiros de guilda entrarem na briga, o que eles poderiam fazer então? Draco caminhando calmamente pelo campo de batalha impressionou muito os jogadores e espectadores. Depois de destruir um grande número de inimigos com um poder esmagador além de sua compreensão, ele retornou vagarosamente ao seu trono. Neste momento, eles sentiram a majestade de Draco e Umbra como um todo. Eles eram um poder que não poderia ser derrubado facilmente. Mesmo números esmagadores significavam pouco sem habilidade ou conhecimento para apoiá-los. No entanto, como poderia Draco exibir tamanha grandeza? Joker e Rapsholar fizeram com que alguns jogadores assassinos de prontidão entrassem furtivamente e atacassem a posição de Draco. Eles deveriam atacá-lo em seu caminho de volta ao trono e colocar armadilhas que poderiam prejudicá-lo, mesmo que fosse só um pouco. Eles estavam cientes de que esses jogadores nunca seriam capazes de matá-lo. No entanto, permitir que Draco construísse tal impulso reduziria a moral do lado deles, especialmente se eles se sentassem e engolissem. Enquanto Draco retornava lentamente ao seu trono, o exército de monstros de madeira estava preso à tarefa extremamente difícil de avançar através dos outros 50 regimentos enquanto estava sob o fogo de muitas armas de guerra. Ao contrário do exército de Camelot, que tinha equipamento médio, mas habilidade extremamente alta, os monstros da madeira tinham muito pouca habilidade e nenhum equipamento ou item. No entanto, o que eles tinham a seu favor era seu HP e defesa extremamente altos. Eles eram os inimigos perfeitos para combater as armas de guerra. Se o exército de Camelot tivesse assumido esse papel, eles já teriam sido exterminados. Essas armas de guerra representavam pelo menos 70% da confiança das forças do rank 7 na derrota da Umbra. A cadência de tiro era lenta, mas era para isso que os jogadores e o exército NPC estavam lá. Se Draco invocasse um dragão, ele ficaria ligeiramente enfraquecido, mas definitivamente não seria derrotado. Eles ainda tinham uma carta escondida que as guildas aliadas estavam extremamente relutantes em revelar, no entanto, representava outros 25% de confiança. Quanto aos últimos 5%, foram os NPCs de nível 50, rank 1. O Monster Army começou com 100.000 combatentes, mas desde então foi reduzido para 80.000. Não havia como evitar,
já que Draco havia se concentrado principalmente no lado do exército de Camelot. Draco sentiu que o exército de Camelot era mais valioso que o exército dos monstros de madeira e a razão era óbvia. O exército de Camelot era formado por soldados disciplinados que eram de elite por completo. Eles poderiam se adaptar, reagir e criar suas próprias estratégias sem nenhum estímulo dele. Draco os deixou sozinhos na batalha com o dragão de metal e eles atuaram de forma autônoma. O desempenho deles foi ótimo naquela época, o que mostrou que eles eram o exército perfeito para convocar. Quanto ao exército de monstros de madeira, eles foram chamados aqui por seu coração da floresta, que era um item épico que o remanescente de Flora, progenitor da natureza, havia concedido a ele. Eles não vieram aqui porque respeitavam ou confiavam em Draco, mas porque foram compelidos pela aura de Flora. Eles eram simplórios e muito selvagens. Eles obedeceriam incondicionalmente às suas ordens com o melhor de sua capacidade instintiva, mas não tinham autonomia adequada. Na Batalha de Central Meadowland, eles não precisaram de nenhuma direção, porque era monstro contra monstro. No entanto, eles estavam lutando contra jogadores e NPCs agora, então não podiam continuar brincando. Esses inimigos tinham inteligência e sagacidade, sendo capazes de enganá-los para obter a vitória. Como tal, sem orientação direta, sofriam pesadas perdas. No entanto, o centro de comando pessoal optou por dar-lhes instruções simples e deixá-los fazer o melhor possível. Contanto que cumprissem as previsões, não importava o que acontecesse com eles. O exército de Camelot era mais importante para se concentrar. Como poderia ser imaginado, uma habilidade comercial como tática era extremamente poderosa e versátil, assim como no nível épico. No entanto, também tinha níveis, o que significa que o atual nível 1 de habilidade comercial era limitado. Até agora, Draco havia usado apenas uma vez, durante a batalha com o dragão de metal. Em uma luta contra uma única grande força, Draco poderia facilmente manobrar o Trade Skill. Contudo, numa batalha tão complexa, as suas limitações começavam a aparecer. A primeira limitação foi a capacidade de usar itens acima do seu rank para analisar o campo de batalha. Os olhos de Kaelo eram de classificação divina, enquanto a habilidade comercial tática, e por extensão, o centro de comando pessoal, estava na classificação épica. Com uma lacuna de 2 níveis entre eles, certamente poderia usar os olhos para uma análise inicial, mas teve dificuldade para manter isso por um período mais longo. Como tal, o centro de comando pessoal dependia do controle de Draco para compreender o cenário do campo de batalha. Isso foi ótimo, mas o alcance e o poder do vazio da perfeição não se comparavam em nada aos onipotentes olhos de Kaelo. Sem falar que o controle não conseguia ler mentes, então os planos dos oponentes não podiam ser roubados. O Monster Army estava lutando muito. As Dryades Spirits fornecem cura que conseguiu reduzir a taxa de mortalidade, mas foi inútil. Ao contrário da batalha de Central Meadowland, os inimigos aqui não eram monstros sem cérebro que lutavam entre si mais do que contra o inimigo. Eles cronometraram rajadas e ataques de forma inteligente, atacando os monstros com o HP mais baixo em turnos. Como a maior parte do exército de monstros de madeira eram grandes entidades, era muito difícil escapar dessas rajadas, então eles sofriam continuamente. No entanto, a surra deles foi unilateral? Definitivamente não. Assim como os jogadores achavam difícil perder os enormes monstros de madeira, os monstros de madeira podiam esmagar muitos jogadores com um movimento de suas mãos. Somente os NPCs de cada regimento poderiam sobreviver a um desses ataques. Seus contra-ataques foram extremamente potentes, à medida que transformavam cada vez mais monstros de madeira em pichels. Inicialmente, os jogadores designados para lutar contra o exército de monstros de madeira ficaram entusiasmados. Eles poderiam ganhar níveis e quedas ao matar esses monstros invocados, porque no final das contas, o exército de monstros de madeira era composto por monstros. No entanto, esse entusiasmo diminuiu rapidamente quando eles perceberam que não ganharam nada ao derrotar os monstros. Sem experiência, sem ouro, sem itens, nada. Foi porque eles foram monstros convocados. Não, não foi isso. Aya seguiu a regra de esforço igual recompensa, relativamente, é claro, e não enganaria os jogadores em tais recompensas caso encontrassem o exército de monstros de madeira em qualquer outro lugar. No entanto, não era possível ganhar experiência ou saque durante Guild Wars.
Esta foi uma mecânica que foi incorporada para evitar que os jogadores abusassem do recurso para ganhar coisas sem grindar ou fazer missões. Mesmo Draco, que matou 3.500 NPCs com o rugido do dragão negro, não ganhou nada com isso, exceto o benefício de parecer legal. Em ambos os lados, a batalha progrediu de forma constante com o passar do tempo. Após 5 minutos inteiros de combate, o campo de batalha de ambos os lados mudou muito desde a configuração inicial. O exército de Camelot começou com cerca de 100.000 homens em 6 divisões, das quais uma divisão permaneceu com pouco mais de 10.000 homens, bem como todos os 6 cavaleiros de Camelot ligeiramente espancados e machucados, mas geralmente bem. Seus oponentes, porém, devastador. Os 50 regimentos com 5.500 combatentes cada, o que significava um total de 275.000, foram reduzidos a menos de 60.000 pessoas, sendo a maioria deles NPCs. Os jogadores foram massacrados como cães durante todo esse tempo. Embora ainda houvesse mais do lado dos inimigos, ainda era uma visão chocante que fazia os jogadores espectadores, que assistiram a tudo acontecer ao longo de 5 minutos, sentirem medo. Eles tinham visto esse exército de elite de Camelot passar da média para o profissional, e até mesmo jogadores experientes como se não passassem de meras decorações. Se não fosse pelos NPCs, era duvidoso que as guildas aliadas teriam matado um único inimigo. Muitas pessoas começaram a ficar verdes de arrependimento ao lembrarem que haviam apostado contra a Umbra. As chances não eram maiores nas guildas aliadas porque elas foram avaliadas objetivamente pelo sistema como tendo uma chance maior de vitória. Não, o que foi isso? Porque eles estavam sendo pressionados levemente. A Umbra não iria vencer? Pelo amor de Deus, os próprios membros da Umbra ainda não tinham se movido. Mesmo os membros mais básicos da Umbra poderiam matar um grupo de jogadores com distribuição ideal de classes por conta própria. De qualquer forma, este foi o teste básico para a Umbra. Um membro básico da Umbra avalia um grupo completo de jogadores profissionais. Aqueles nos escalões mais altos eram ainda mais habilidosos. Muitos pensaram originalmente que esses 2.500 seriam os que lutariam contra os 500.000 da guilda aliada. No entanto, eles ainda acreditavam que a Umbra teria vencido, antes de verem o poder que as guildas aliadas estavam acumulando. Agora que apenas um aspecto da batalha teve um resultado tão devastador para as guildas aliadas, aterrorizou os jogadores espectadores. No entanto, o lado do exército dos monstros de madeira foi muito mais aliviante. O grupo inteiro foi reduzido de 100.000 para apenas 1.000, e mesmo esses eram em sua maioria curandeiros como as Dríades Sprites. O poder das armas de guerra provou ser demais. Se a simples cura pudesse salvar seus alvos, eles não teriam conquistado sua terrível reputação em batalhas de grande escala. Quanto aos inimigos do lado do exército dos monstros de madeira, restavam mais de 120.000 inimigos. Quase todos os NPCs sobreviveram, enquanto uma boa quantidade dos melhores jogadores também. Isso significava que as guildas aliadas tinham pouco mais de 180.000 pessoas restantes das 550.000 originais. Esta foi uma perda devastadora em comparação com os 200.000 Draco em campo que ficaram com pouco mais de 12.000. No papel, as guildas aliadas estavam em melhor situação porque tinham 33% de seu exército original restante, enquanto a Umbra tinha apenas 6%. No entanto, foi realmente esse o caso. Os rostos doloridos e angustiados de Joker, Rap e Cholar e dos comandantes NPC contrastavam com a expressão relaxada e divertida de Umbra. Eles sofreram perdas legítimas que afetariam sua fundação, enquanto a Umbra perdeu tropas convocadas que poderiam ser trazidas de volta assim que o tempo de espera terminasse. Porém, onde Draco esteve durante esses 5 minutos? Vamos dar uma olhada. Depois de disparar o rugido do dragão negro, Draco caminhou vagarosamente de volta para seu lugar entre os membros da Umbra. Joker e Rap Cholar enviaram alguns jogadores assassinos para atrapalhar Draco da melhor maneira que puderam. Esses jogadores faziam parte dos membros principais de ambas as guildas e estavam no nível de elite, o que equivalia a um posto de capitão, o que significa que eles não tinham chance contra Draco, que era um jogador de nível Deus, o que equivalia a uma classificação geral, individualmente. Mas com seus números, eles tiveram a chance de pressioná-lo um pouco. Se eles pudessem descobrir algumas de suas habilidades, seria ótimo. Aliás, ninguém tinha visto Draco realmente lutar sozinho.
Ele mostrou sua destreza principalmente surpreendendo o mundo e usando seus itens acumulados para dominar a todos. Ninguém tinha uma verdadeira compreensão de suas habilidades, exceto pelo fato de serem transcendentes. Draco, caminhando enquanto esperava o tempo de recarga da habilidade Blink passar, ficou surpreso ao descobrir que alguns jogadores haviam entrado no alcance de seu controle passivo. Seu controle ativo estava sendo usado por seu centro de comando pessoal enquanto os olhos de Kaelio estavam adormecidos, já que usá-los era um pouco confuso quando seu controle também estava ativo. Seu controle passivo ainda estava lá, então Draco podia sentir aqueles jogadores. Atualmente ele não estava usando o centro de comando pessoal, caso contrário, já teria recebido o relatório de Sofia há muito tempo. No entanto, não fez diferença. Draco simplesmente parou e se virou para encarar os vários assassinos que tentavam atacá-lo furtivamente. Saia daqui. A ordem de Draco assustou os assassinos, que se recusaram a acreditar que ele pudesse localizá-los tão facilmente. A maioria das pessoas que não faziam parte das partes perigosas da sociedade ignorava o controle. Nesta linha do tempo, foi uma descoberta bastante recente, pelo menos aos olhos do público, e foi por isso que muitos poderes consideraram Draco aterrorizante. O controle era algo muito novo e extremamente difícil de entender, com apenas pouco mais de 10 pessoas em todo o mundo sendo oficialmente capazes de exibi-lo. No entanto, ele poderia fazer isso apesar de sua tenra idade. Estava claro que seu futuro seria limitado. Os assassinos pensaram que Draco havia percebido alguma coisa e estava blefando para fazê-lo sair. Mesmo assim, eles não puderam deixar de sentir respeito. Este foi realmente o jogador número 1 sublinhado, Draco. Ele foi capaz de senti-los ligeiramente quando estavam furtivos. Draco ativou os olhos de Kaelio e notou onde eles estavam e também que expressão estavam fazendo. Ele sorriu ironicamente ao ver suas expressões incrédulas e ao entender a essência do que eles estavam pensando. Como tal, ele puxou Fragarashi e caminhou levemente até um dos assassinos, que havia parado no local para maximizar sua furtividade durante o período de suspeita de Draco. Assim que ele desistisse do blefe, eles voltariam a atacá-lo. Mas não. O que foi isso? Porque Draco estava se aproximando de sua localização enquanto olhava diretamente para ele. Não pode ser que ele tenha sido realmente visto. Certo? Impossível. Aquele jogador específico queria refutar o que estava acontecendo agora, mas quando Draco se aproximou, ele começou a sentir medo. Não havia dúvida, Draco o tinha visto. Os outros assassinos perceberam isso. Eles não eram como King, que acreditava que sua furtividade era incomparável sob o céu. Eles entenderam que era possível ser visto, só que não achavam que Draco teria essa habilidade tão cedo. Como tal, eles quebraram a furtividade e o atacaram simultaneamente. Eles julgaram que seria melhor tomar a iniciativa e sobrecarregar Draco com números. Este foi um julgamento astuto que funcionaria na maioria dos alvos, exceto aqueles no nível de Draco. Draco apenas sorriu e girou Fragarashi em um raio completo. Mesmo que ele não tenha atingido ninguém, 300% do dano do vento irrompeu da lâmina e derrubou todos os assassinos que estavam correndo contra ele. Ahag. Ahag. Urg. Todos eles se transformaram em pichels imediatamente com aquele golpe, quando um dano de menos 89.300 apareceu acima de suas cabeças. Draco só deu menos 70.000 para Killian naquela época porque ele foi nerfado pela Terra das Riquezas e porque a defesa de Killian era muito alta. Não só isso, mas ele usou as duas espadas naquela época. Seu dano base foi reduzido de quase 3.000 para uma faixa entre 1.000 a 3.000. Ele também tinha a passiva Espada da Vitória Prometida, que aumentava o dano da espada de uma mão em um fator de 10. Isso significava que qualquer que fosse seu dano base com uma espada, ele saltaria de apenas 1.000 para 10.000. No entanto, ele usou a habilidade passiva Rei do Vento, que causou 300% do dano do vento, que foi tão quebrado que fazia sentido porque Fragarashi poderia se tornar divino. Quando um item ou feitiço afirmava que haveria X% de dano em um ataque, isso significava que o poder de ataque prático com a arma, combinado com qualquer passivo que possuísse, com exclusão de habilidades ativas, seria multiplicado pela porcentagem. Por exemplo, havia a habilidade Bola de Fogo que Draco ganhou do Magickind. Afirmou que causaria 5% de dano de fogo. Se alguém como Rino equipasse, isso significaria que uma bola de fogo causaria 5% de seu dano prático de fogo como piromante.
Então, se seu dano prático total para a magia de fogo fosse 2000, ela causaria 100 de dano com cada feitiço de bola de fogo. No entanto, o passivo Rei do Vento causou 300% do dano do vento. O que isso significa? Isso significava que o dano base de Draco com o elemento vento era levado em consideração na habilidade, com qualquer outra passiva que ele tivesse. Dano prático relacionado à arma, item ou fonte da habilidade. Se viesse de uma arma, seria calculado a partir dessa arma. Se viesse de um item, seria calculado a partir das estatísticas do próprio proprietário. O mesmo acontecia se fosse um feitiço. Então, o dano base de Draco de 3000 com Fragara foi então aumentado com Sword of Promise Victory, que o enviou para 30.000. Em seguida, foi multiplicando por 300% do passivo causado como dano de vento. Quebrado, quebrado, quebrado. Draco era muito dominador. Ele massacrou quase 20 jogadores que eram de elite com um ataque indireto, um mero golpe de sua lâmina. Quem poderia derrubá-lo? Guild Wars capítulo 173. A primeira guerra de guildas. 4 Draco zombou e piscou de volta ao seu trono depois de ter lidado com os jogadores assassinos com um só golpe. Ele não planejou que tal coisa acontecesse, mas as guildas aliadas lhe deram uma ótima oportunidade para mostrar seu poder. Os olhos dos membros da Umbra enquanto olhavam para ele estavam vermelhos de reverência e excitação. Na verdade, quem seria o maior se não fosse Draco ou Ladibos? Draco sentou-se em seu trono e relaxou. Ele acessou o centro de comando pessoal para ver o que precisava fazer no momento. Ao ler os planos propostos por Sofia, ele sorriu. Draco assumiu o controle do exército de Camelot e os ajudou muito a reduzir suas perdas, manobrando-os em torno de seus inimigos em tempo real. Sua consciência e as instruções do centro de comando pessoal foram precisas e astutas. Após 5 minutos do que parecia ser um jogo de estratégia em tempo real para ele, o exército de Camelot havia causado enormes danos e ainda tinha mais de 10% de suas forças restantes. Como quase todo o campo de batalha estava coberto com seu vazio de perfeição, ele podia ver a situação horrível que o exército dos monstros de madeira estava sofrendo, mas só podia oferecer uma oração fraca por eles. Seu dever era tirar o fogo daquelas armas de guerra e diminuir o número de inimigos tanto quanto possível, e eles acabaram conseguindo. Draco e o centro de comando pessoal queriam duas coisas. A primeira foi reduzir o número de inimigos. Então, eles poderiam entrar na segunda fase desta guerra. A segunda era pressionar as guildas aliadas a usarem os trunfos dos quais tanto confiavam. O centro de comando pessoal já havia procurado detalhes nas mentes dos comandantes do NPC, mas eles não sabiam exatamente o que era, apenas que isso existia. Apenas Joker e Rapicholar sabiam, mas os olhos de Kaelo ainda não podiam entrar na mente dos jogadores. Até que conseguissem os pods, seria difícil fazê-lo quando usassem os capacetes Virtua. Draco tinha uma ideia do que poderia ser e o centro de comando pessoal usou seu conhecimento futuro para extrapolar a identidade do trunfo reserva. Porém, se fosse algum dos itens em que Draco estava pensando, então o terceiro estágio da guerra seria realmente colorido. Em seguida, Draco comandou os 11.000 restantes do exército de Camelot para se juntarem aos 1.000 do exército dos monstros de madeira. Eles deveriam fazer uma última resistência cortando todos os inimigos com o objetivo de destruir pelo menos uma arma de guerra. O centro de comando pessoal racionalizou que isso deveria ser possível com o poder ofensivo dos 6 cavaleiros. Arthur ergueu Excalibur no ar e gritou: "Para Camelot!" Os 6 cavaleiros imitaram sua ação e ergueram suas lâminas para o céu. Para Camelot! Todas as pessoas que assistiam ao campo de batalha ficaram chocadas ao ver uma aura dourada cercando os cavaleiros, enquanto a miragem do leão da Grã-Bretanha os rodeava. Ele rugiu para os seus ao imbuí-los da vontade e da força de toda a Grã-Bretanha. Os cavaleiros, que antes eram como moedores de carne, transformaram-se em arautos da destruição à medida que atacavam as forças diante deles. Não importa qual resposta as guildas aliadas tentassem apresentar, não fazia sentido. Seus jogadores e até mesmo os NPCs perderam a cabeça, tiveram seus corpos cortados ao meio ou foram despedaçados pela força das lâminas. O exército de Camelot também se beneficiou da benção do leão da Grã-Bretanha. Sua destreza aumentou muito e seus olhos tornaram-se ferozes. Eles lutaram durante anos após a traição de Lancelot, então ficaram cansados. No entanto,
Esta bênção acendeu a centelha de bravura e vontade em seus corações. Eles se sentiam invencíveis e imbatíveis, então agiram como tal. Como tal, sua destreza não poderia ser comparada antes. As dríades e as dragas do exército dos monstros de madeira não obtiveram o benefício, mas sua tarefa era manter vivos os 6 cavaleiros e o maior número de soldados de Camelot pelo maior tempo possível. A cura deles foi crucial para o ataque, mesmo que eles tenham sido cortados em troca. Isso permitiu que os cavaleiros de Camelot abrissem caminho em mais de 80% do campo de batalha, mantendo suas vidas intactas. No entanto, a enorme diferença numérica e a natureza suicida de sua responsabilidade não foram facilmente mitigadas por tais coisas. Os 12.000 soldados que saltaram para o covil de 180.000 viram o seu número reduzido para apenas 3.000 em apenas alguns minutos, enquanto os 180.000 perderam apenas 10.000 soldados. Os 6 cavaleiros de Camelot rapidamente começaram a perder força à medida que perdiam lentamente o buff do Leão da Grã-Bretanha. A aura dourada começou a desaparecer e, com ela, seu poder aumentado. Eles ainda eram ligas mais fortes do que os adversários anteriores individualmente, mas contra um coletivo foi difícil. Demasiado difícil. Seus números começaram a cair ainda mais rápido e os espectadores não puderam deixar de sentir dor no coração. O olhar de determinação nos rostos dos 6 cavaleiros os tocou muito e, independentemente de apostarem ou não, eles queriam que tivessem sucesso. Eles foram arrebatados pelas emoções da batalha e mergulharam, que era o que a IA queria. Havia muitas razões para permitir que os jogadores assistissem, algumas óbvias e outras muito difíceis de entender, mas quase todas foram alcançadas até agora. Arthur, Bedivere, Gawain, Galad, Tristan, Percival e Kai lutaram como loucos. Arthur balançou Excalibur de classificação divina com toda a sua habilidade, cada golpe tirando a vida de todos antes dele sem falhar. Bedivere usou sua imensa experiência e perspicácia tática para manobrar a batalha, causando dano em momentos oportunos para apoiar seus outros cavaleiros, especialmente Gawain e Galad, que eram como filhos para ele. Gawain, o mais honesto dos cavaleiros e descobridor do Santo Graal, era como um tanque de combustível inextinguível. A bênção que o Santo Graal lhe concedeu desempenhou um papel importante, pois ele nunca se cansaria ou se enfraqueceria. Galad era o cavaleiro mais jovem e o mais talentoso. Porém, após a traição de seu pai, ele se tornou um fantoche sem vida. A única vez que a vida podia ser vista nele era em momentos como esse, quando ele demonstrava toda a sua dor e angústia em forma de loucura. Ele riu estranhamente enquanto derrubava qualquer inimigo diante dele sem se importar com o dano que estava recebendo, lágrimas caindo de seus olhos ao fazê-lo. Tristan estava mais blindado que os outros, então seu movimento era lento. Em troca, ele optou por se colocar no caminho das saraivadas de ataques particularmente perigosas. Percival usou uma lança, única entre os cavaleiros. Ele era o melhor em justas, além de Arthur, mas não tinha cavalo para ajudá-lo a mostrar seu talento. Kai era bem magro e baixo comparado aos demais, mas era o mais rápido. Para cada golpe que Arthur ou Galad fez, ele disparou 3 no mesmo intervalo. No entanto, a sua constituição mais fraca fez com que ele se cansasse sem a bênção do Leão da Grã-Bretanha, e os seus passos tornaram-se defeituosos. Sua defesa e saúde também eram mais fracas, a ponto de ele ter a saúde mais baixa dos cavaleiros e precisar de mais cura. Depois que a última dríade soldado de Camelot foram abatidos, deixando os 6 cavaleiros sozinhos no meio dos inimigos, eles começaram a perder força. Todos os espectadores se levantaram de seus assentos quando as emoções os atingiram. Mesmo que eles não tivessem certeza se Arthur poderia ouvi-los, eles gritaram de qualquer maneira. Fique forte, Rei Arthur, você consegue. Eu ainda amo saber, então se ela pode fazer isso, você também pode. Você é o rei da Grã-Bretanha. Mostre-lhes o poder da Grã-Bretanha. Um rei não pode ser derrotado por indigentes. Os jogadores gritaram seus próprios aplausos de diversas maneiras, mas o ponto principal foi que todos encorajaram Arthur em um de seus momentos mais difíceis. Os jogadores não tinham ideia de como o momento deles iria perturbar esta guerra. Arthur ouviu seus gritos e seu coração estremeceu. A sua mente tornou-se lânguida pela primeira vez desde que descobrira a traição de Guinevere. Assim como Draco, ele se tornou uma entidade cheia de ódio e malícia depois de descobrir que a mulher que amava estava se encontrando com outra pessoa.
Esse ódio nublou sua mente e na verdade diminuiu sua destreza em comparação com o quão forte ele havia sido durante a batalha em Central Meadowland. Agora que os aplausos e o apoio aos jogadores entraram em sua mente, parecia que o veneno que turvava sua mente foi lentamente eliminado. Quando foi a última vez que ouvi os gritos de amor do meu povo, que me reverenciava como o melhor rei da Grã-Bretanha? Muito tempo. A guerra sem fim forçou as pessoas ao sofrimento e à depressão. Se isto continuar, independentemente de eu ter sucesso ou não na guerra, a Grã-Bretanha ficará fragmentada. Arthur olhou para Excalibur em sua mão e sorriu. É hora de me mostrar sua bênção, Senhora do Lago. Arthur ergueu Excalibur acima da cabeça. Quando os outros cavaleiros o viram fazer isso, eles também pararam, olhando para ele com admiração e choque. Quando foi a última vez que Arthur sincronizou com Excalibur para executar essa habilidade que venceu tantas batalhas na Grã-Bretanha? Arthur flutuou no ar lentamente enquanto o vento o carregava, sua armadura vermelho-dourada brilhando com pureza. Uma luz suave emergiu dos céus e cobriu todo o campo de batalha. Todos os combatentes no campo pararam o que estavam fazendo para vislumbrar o evento maravilhoso que ocorria diante deles. Os jogadores espectadores e até mesmo Draco, assim como os membros da Umbra, assistiram isso acontecer com choque e admiração. Os 6 cavaleiros de Camelot no chão sorriram levemente. Eles também ergueram suas lâminas, e uma lança, enquanto uma aura branco-dourada escapava de seus corpos e convergia para Excalibur. Arthur sorriu gentilmente para seus cavaleiros. Meus irmãos, eu decepcionei vocês por muito tempo. De agora em diante, corrigirei todos os meus erros. Seus olhos brilhavam com seriedade e força de vontade infinita. Isso eu juro solenemente sob o olhar dos deuses. A luz branca que caiu sobre ele intensificou-se grandemente, como se os céus tivessem reconhecido seu voto. Como tal, uma energia branco-dourada começou a emergir de Excalibur. O olhar de Arthur pousou nas armas de guerra que estavam tão próximas, mas tão distantes. Como os cavaleiros estavam no meio de seu próprio exército, as guildas aliadas cessaram o fogo e aqueles que os tripulavam juntaram-se à briga. Arthur sorriu ao abrir a boca e proferir as palavras-chave que todos os inimigos da Grã-Bretanha aprenderam a temer. Com o poder de Excalibur, a bênção da Senhora do Lago e a magia de Merlin, a aura em torno de Excalibur tornou-se mais intensa e volátil, como se uma explosão mundial estivesse prestes a ocorrer. Eu exijo que você fique na luz. Arthur agarrou Excalibur com as 2 mãos, enquanto a aura começava a formar uma versão macro da lâmina feita de luz dourada, aparentemente capaz de separar os céus e perecer. Arthur derrubou Excalibur e parecia que o mundo havia chegado ao fim. A macro Excalibur dourada desceu sobre a localização das armas de guerra e, com ela, a fúria da Grã-Bretanha. Os canhões e trabucos que eliminaram quase 200.000 soldados em menos de 10 minutos foram transformados em pó. Toda a área ao redor dessas armas ficou recortada, como se um meteoro tivesse caído ali. A terra estremeceu enquanto os céus tremiam com o poder de Arthur e Excalibur juntos. Os membros da Umbra, os membros das guildas aliadas e os jogadores espectadores, todos olharam estupefatos para o local onde as armas de guerra estavam anteriormente montadas. Tudo o que restou agora foi uma cratera gigante. Arthur sorriu enquanto olhava para o céu e depois para seus cavaleiros, parecendo que finalmente havia realizado seu maior desejo. Meus irmãos, devemos partir. Camelot. Não, a Grã-Bretanha precisa de seu rei e de seus cavaleiros. O corpo de Arthur começou a desaparecer, e os cavaleiros de Camelot sorriram do fundo de seus corações. Até mesmo Galad, quando começaram a desaparecer juntando-se a ele. Draco sorriu ao entender, mais do que qualquer outra pessoa, o obstáculo que Arthur havia atravessado agora há pouco. Embora a linha temporal da história da Grã-Bretanha possa não mudar, o crescimento de Arthur mostrou que era possível superar o ódio. No entanto, eles ainda estavam no meio de uma guerra. A habilidade onipotente de Arthur havia eliminado um dos maiores medos de Draco e a maior confiança da guilda aliada para esta batalha. Joker e Rapsholar pareciam querer chorar, mas nenhuma lágrima saía. Eles estavam extremamente relutantes em fazê-lo, mas invocaram o trunfo final que os poderes do rank 7 lhes concederam para lidar com Draco. Eles ficaram de lado, colocando uma mão cada em um certo orbe esférico que era de cor bronze e tinha runas estranhas por toda parte. Quando Draco viu este orbe, seus olhos se arregalaram.
Joker e Rapsholar rugiram em seus corações enquanto jogavam este orbe no campo de batalha. Você nos forçou a fazer isso, Draco. Eles não teriam se importado de perder para a Umbra, mas não de uma maneira tão vergonhosa, onde os próprios membros da guilda nem sequer tivessem dado um passo. O orbe que eles lançaram rolou na terra e parou em uma parte desfavorável do campo de batalha, mas os olhos dos jogadores e espectadores, que haviam entrado na arena de apostas, estavam sendo direcionados para esta cena pelo sistema. Seus corações batiam forte porque sabiam que o campo de batalha mudaria a partir deste instante. Aí vem. O orbe tremeu e tremeu, eventualmente explodindo em pedaços. O que restou dentro foi uma pequena massa cinzenta que cresceu rapidamente. Essa massa cinzenta atingiu a altura do homem mais alto e depois parou, estabilizando-se rapidamente. Nesse exato momento, algumas coisas saíram dessa massa cinzenta, entidades que eram como uma forma de vida energética, mas não ao mesmo tempo. Portal portátil, consumível classificação, lendário, 100% de eficácia, refeito, permite criar um portal que conecta dois locais por 1 hora, independentemente da distância. Nome: Voidfoder, monstro de rank privado nível 34 HP, 15.000 Nome: Monstro do Vazio, monstro de classificação de especialista nível 39 HP, 150.000 Nome: Void Killer, monstro de sargento nível 42 HP, 1.500.000 Nome: Destruidor do Vazio, monstro de classificação capitão nível 47 HP, 15 milhões. Monstros continuavam saindo deste portal, suas placas assustando tanto os jogadores quanto os NPCs. Monstros do Vazio. Foram os monstros do vazio do atual evento do Abismo. Eles eram os seres do Reino Nulo que ameaçavam toda a vida no continente Cariú, ou mesmo no mundo inteiro. O rosto de Draco ficou lívido. Ele havia previsto muitas coisas com seu vasto conhecimento, mas não previu a imensa estupidez do Joker e do Rapsholar, bem como a crueldade dos NPCs de Rank 7. O evento Abyss foi classificado como um evento apocalíptico que exigia a participação de todos os jogadores e NPCs. Se os monstros do vazio fossem tão simples de matar ou de se defender, o evento teria parado em nível regional ou continental, em vez de se tornar de classe mundial. Seus HPs eram proibitivos para seu rank, quase ficando um rank acima do que deveriam ser. Eles eram imunes a todos os ataques físicos e extremamente resistentes a ataques mágicos. A única maneira de matá-los seria usar armas imbuídas de energia etérica. A única maneira de se defender contra eles seria fazer o mesmo com a armadura. A morte sob as mãos de um monstro do vazio era tão ruim quanto ser atingido pela energia de destruição para um jogador, enquanto para um NPC significava que eles não seriam capazes de experimentar a vida após a morte. Criar um portal que ligasse os monstros do vazio nas planícies arruinadas de Derion, onde os jogadores poderiam ter defendido seu ataque com sua ajuda e comando, e aqui, uma zona de campo aberta aleatoriamente, foi totalmente tolo. Com a duração do portal de 1 hora, milhares deles poderiam atravessar e matar todos os jogadores aqui. E o pior de tudo, ao contrário dos exércitos convocados por Draco, as criaturas não desapareceriam após o prazo, apenas novas parariam de aparecer. Além daqueles em Kamizu, profanadores e Meren, quem mais tinha suas armas e armaduras imbuídas de energia etérica? Quem sabia que tal método era necessário neste ponto da linha do tempo? Cada jogador aqui morreria e perderia muito por causa disso. A IA reuniu quase todos os jogadores do jogo atualmente, e seria impossível para eles saírem com pergaminhos de portal enquanto os monstros do vazio estivessem por perto. Durante eventos apocalípticos como a Fúria de Ratchet, o evento Abyss e a Grande Guerra, os jogadores não podiam sair se o conteúdo desse evento estivesse nas suas proximidades. Foi por isso que esses eventos ocorreram na época em que os pods foram liberados e todos estavam protegidos dentro deles. Essa foi uma das razões pelas quais Draco e Rivetingnit ficaram furiosos quando o evento Abyss foi desbloqueado, porque isso significava que aí apressaria o desenvolvimento dos pods. Draco se levantou e seus olhos brilharam. Rivetingnit também se levantou, enquanto seu corpo tremia de raiva. Mudar. Draco começou a entrar no campo de batalha, o que chocou os membros da Umbra. Nenhum deles esperava que Draco tomasse parte ativa nesta guerra porque ele era simplesmente muito poderoso. Porém,
Eles foram treinados pela Riveting Nietzsche e sabiam que o evento Abyss não era simples. Ela lhes ensinou os padrões de ataque, fraquezas e forças dos monstros do abismo, bem como os diferentes tipos e habilidades que eles possuíam. Os 2.500 membros do Umbra marcharam lentamente de sua localização para o campo de batalha. Isso chamou a atenção de muitos jogadores, bem como das guildas aliadas. Todos estavam animados para ver o que Umbra faria, mas só podíamos imaginar por que Umbra estava se movendo tão lentamente. Não era mais importante chegar rapidamente e assumir o controle da situação? No entanto, a resposta ficou clara quando os monstros do vazio se voltaram para os inimigos mais próximos, que por acaso eram os 170.000 membros restantes do exército da guilda aliada. Guild Wars capítulo 174, Missão de emergência. Joker e Rapsholar ficaram roxos quando viram que seu trunfo oculto eram os monstros do vazio. Eles foram informados pelos poderes do Rank 7 que o item criaria um portal temporário que convocaria um exército de monstros capazes de derrubar qualquer situação ao seu lado. Os poderes do Rank 7 nunca foram específicos sobre exatamente que tipo de monstros apareceriam, mas a razão de seu mistério era clara agora. Apesar do que possa parecer, Joker e Rapsholar não eram idiotas. Se eles soubessem o que aconteceria, prefeririam simplesmente perder a guerra das guildas do que permitir que esses monstros corressem soltos pelo mundo. Eles podem não saber os detalhes específicos, mas qualquer jogador com um cérebro funcional seria capaz de raciocinar que convocar monstros OP, que até mesmo se qualificam para serem tratados como uma catástrofe de classe mundial, seria uma ideia suicida. No entanto, a retrospectiva foi 2020. Eles só puderam assistir com horror enquanto o número crescente de monstros do vazio mergulhava no meio de seu exército remanescente. Sem quaisquer armas de guerra, era impossível abater as feras e nem os jogadores nem os NPCs conseguiram matar tanto quanto os do rank privado. A corajosa investida de Arthur e dos Cavaleiros de Camelot contra o inimigo parecia uma piada comparada aos monstros do vazio. Eles rasgaram tudo diante deles como se fosse papel. Jogadores e NPCs se transformaram em picheus mais rápido do que os olhos podiam ver. Enquanto a Umbra marchava sobre o campo de batalha, o magnífico exército aliado foi reduzido de 170.000 homens e mulheres para apenas 40.000 em menos de 5 minutos. Os jogadores e espectadores ficaram absolutamente chocados e silenciosos em seus assentos, ao perceberem que algo estava errado. Muito errado. O que? Eu não consigo me teletransportar para a cidade. Assim que o primeiro jogador tentou sair sorrateiramente e descobriu que não conseguiria, ele entrou em pânico e compartilhou sua descoberta com os outros, assustando-os. Os outros naturalmente não acreditaram nele, tentando fazer o mesmo e descobriram que não conseguiam. O pânico começou a se espalhar entre a base de jogadores como um incêndio. Antes que pudesse piorar, Noblesoul levantou-se e rugiu. Calhe a boca. Só porque você não pode se teletransportar não significa que toda a esperança está perdida. Comparado aos gritos de pânico e exclamações de milhões de jogadores, o rugido de Noblesoul não poderia ter alcançado mais do que algumas centenas de pessoas nas proximidades. No entanto, cada um dos 50 milhões de jogadores o ouviu. Foi por causa da magnificência da Noblesoul que se estendeu através das épocas. Não. Aí apenas escolheu amplificar sua voz e permitir que ela fosse ouvida por todos os jogadores para controlar o pânico crescente neles. Como tal, todos se acalmaram quando ouviram sua voz. Noblesoul sentou-se e cruzou os braços, bufando com raiva. Gentleflower sorriu com conhecimento de causa e se levantou. Em vez do campo de batalha, aí optou inteligentemente por focar todas as telas em sua forma. Gentleflower era exatamente como o nome dela. Linda de uma forma gentil e relaxante. Ela não era sexy por si só e não conseguia incutir luxúria nos espectadores, mas sua beleza fazia com que alguém se sentisse amigável com ela. Ela falou levemente, sua voz sendo levada a todos os jogadores pela IA. Parece que numa situação de cenário apocalíptico os jogadores estão proibidos de sair da área por teletransporte ou logout. Muitos não tentaram sair porque estavam preocupados em poder sair da área. Quando Gentleflower apontou isso, muitos testaram sua afirmação e ficaram com medo de descobrir que ela estava certa. Eles não podiam sair. Antes que os outro pânico mais intenso pudesse ocorrer, ela continuou suas palavras anteriores. No entanto, tudo o que precisamos fazer é identificar a origem do problema.
que é a crescente quantidade de monstros. Depois de matá-los, naturalmente poderemos partir. Outra alternativa é recuar taticamente manualmente. Se todos vocês entrarem em pânico e tentarem sair correndo daqui como loucos, vocês apenas atrapalharão uns aos outros e tornarão mais fácil para os monstros do vazio matarem todos. Este é um mundo de jogo, não o mundo real. Certamente pode parecer real, mas no final das contas é apenas um jogo. Se você morrer, ainda reaparecerá depois que o tempo de morte acabar. Sugiro que permitamos que as classes de canhões de vidro, como os magos e aqueles que praticam habilidades comerciais, saiam primeiro, enquanto os tanques e as classes de combate corpo a corpo cuidam da linha de frente. Gentleflower levantou um dedo e apontou para Umbra que marchava constantemente, quase ao alcance dos monstros do vazio. Com a Umbra tomando ação direta, temos 50% de chance de escapar com sucesso se todos trabalharem em conjunto. No entanto, se todos decidirem fazer suas próprias coisas, a chance de você escapar a tempo não deve ser muito maior que 0%. Afinal, as zonas de campo neste jogo eram muito grandes. Mesmo que os jogadores planejassem atravessá-lo, após a aplicação da atualização 1, eles ficariam sem resistência antes de ultrapassar 5% dele. Nesse ponto, eles só podiam deitar e esperar que os monstros os massacrassem. As palavras de Gentleflower faziam sentido. No entanto, era difícil fazer com que tantas pessoas ouvissem o sentido. Muitas reclamações foram levantadas e alguns comentários depreciativos foram feitos, mas Gentleflower simplesmente sorriu. Isso simultaneamente impressionou e enfureceu as pessoas. Não forçarei ninguém a escolher o que fazer. Você é você mesmo, então decida como deseja agir. Quanto a Kamizu, profanadores e Meren, ela se virou para o campo de batalha e começou a caminhar em direção a ele, com uma alma nobre irritada e uma Yui sorridente seguindo atrás dela. Os membros da guilda também os seguiram enquanto zombavam das massas. Estaremos ajudando a Umbra a lidar com esta ameaça. Partes externas não poderiam participar das guerras de guildas depois de iniciadas. Somente monstros insensíveis poderiam quebrar essa regra, já que não distinguiriam entre amigo ou inimigo em batalha. Mesmo assim, Kamizu, profanadores e Meren começaram a entrar no campo de batalha e correram para se juntar a Umbra sem sentir qualquer resistência. Como isso foi possível? Anúncio do sistema para a área local. Uma missão de emergência foi criada. A área circundante foi bloqueada e durante o evento será impossível sair. É preciso eliminar a fonte da emergência dentro do prazo, ou apenas a desgraça o aguarda. Infestação de monstros do vazio. Missão de emergência. Descrição: monstros do vazio invadiram a zona da floresta fugaz e continuarão aparecendo por uma hora. Derrote os monstros do vazio, feche o portal ou sobreviva por uma hora para passar na missão. Recompensas: 1000% de experiência, 100 de ouro e um baú de tesouro épico. Os jogadores que viram esta missão ficaram incomparavelmente entusiasmados. 10 níveis de experiência, 100 ouro que equivalem aos $3 milhões e um baú de tesouro épico. O baú permitiria aos jogadores tentar a sorte para conseguir um item que seria impossível de obter nesta fase, a menos que alguém tivesse uma sorte de cachorro ou conhecimento especial como Draco. Muitos jogadores foram inspirados por isso e começaram a marchar para o campo de batalha, na esperança de matar o maior número possível de monstros do vazio. Agora que havia uma missão de emergência, eles seriam capazes de ganhar experiência e itens matando monstros do vazio. Alguns também sorriram maliciosamente enquanto desapareciam da multidão e corriam para as florestas. Eles planejaram esconder uma hora a qualquer custo. Deixe Umbra ou qualquer outra pessoa lutar se eles se sentirem confiantes para lutar. Eles estavam satisfeitos com as recompensas. Se alguém tivesse sorte, poderia ganhar instantaneamente um item com uma raridade maior do que qualquer líder de guilda não Umbra poderia usar. Mas mesmo que não fosse um item raro, ainda seria algo que eles poderiam vender por dinheiro suficiente para durar a vida toda. Quanto aos últimos, não avançaram para o campo de batalha nem recuaram para se esconder. Eles apenas ficaram sentados em seus lugares, esperando assistir à batalha, acreditando que a Umbra e as outras guildas poderiam facilmente lidar com esse problema. E se não conseguissem? Bem, eles sentiam que a sua participação individual não faria muita diferença de qualquer maneira. Isso formou a maioria da base de jogadores.
Menos de 1 milhão de jogadores decidiram avançar no campo de batalha e apenas cerca de 7 milhões consideraram sensato esconder-se. No entanto, havia alguns na multidão que franziam a testa ou tinham olhares deprimidos. A maioria eram jogadores acima do nível de elite que eram extremamente perspicazes e podiam inferir muito com base no que tinham visto e aprendido. Eles entenderam a verdade simples. E foi isso. Eles estavam fodidos. Os jogadores do nível profissional e inferior, até o nível amador, acreditavam que isso era uma sorte inesperada. No entanto, como poderia ser tão fácil? Ao contrário de Draco, que era muito seletivo em suas missões e optava apenas por participar das oportunidades mais lucrativas, eles cresceram no grind como qualquer outro jogador do mundo. Eles passaram a entender a lei fundamental do Boundless. Quanto mais esforço foi feito, maior será a recompensa. No entanto, dizer esforço foi um pouco confuso. Às vezes, poderia ser mais apropriado chamá-la de risco, mas esse também não era o termo perfeito. Através de sua experiência brutal durante a escalada neste jogo, eles refinaram sua compreensão da regra. Quanto maior a dificuldade e menor a chance de sucesso, maior será a recompensa se alguém conseguir vencer essas probabilidades. Isso foi preciso. Uma missão que distribuísse apenas 100 de ouro, apenas para simplesmente sobreviver, seria aquela que apenas alguém no nível de especialista ou superior poderia completar. Expert é equivalente à classificação principal, portanto, aquela que tivesse a trindade de um épico baú. 100 ouro e 10 níveis de experiência significavam que os sobreviventes estariam na melhor das hipóteses. Olha, nem era preciso usar lógica complicada. Foi um raciocínio simples. Havia cerca de 50 milhões de jogadores reunidos aqui, todos recebendo esta missão de emergência. Se todos tivessem sucesso nesta missão, ganhariam instantaneamente 10 níveis, o que aumentaria o nível médio da base de jogadores. Isso atrapalharia as previsões e os planos que aí havia elaborado. Então como poderia permitir tal coisa? Ele até ofereceu diretamente a Draco um item atualizável quando ele surpreendeu o mundo, para que pudesse manter seu crescimento sob controle, ao mesmo tempo que o recompensava de acordo. Então, algo tão bom era naturalmente impossível de conceder a 50 milhões de jogadores. E então 100 ouro para cada uma das 50 milhões de pessoas. Veja, a economia era simples. Se existisse um sistema de mercado livre onde o preço de um bem fosse controlado pela procura e pela oferta, o preço aumentaria se houvesse elevada procura mais baixa oferta. Os itens no Boundless tinham oferta e demanda variáveis. Os bens eram geralmente controlados pelo poder de compra dos compradores. Em essência, se as pessoas tivessem mais dinheiro, poderiam comprar mais coisas. Se pudessem comprar mais coisas, a oferta diminuiria à medida que a disponibilidade do item se tornaria mais escassa. Com efeito, os preços dos itens subiriam, seja para controlar, manter a oferta ou apenas por ganância dos vendedores. E isto foi denominado inflação. Isso dizia respeito até mesmo ao aspecto do mercado livre em Boundless. Quanto ao mercado relativo a centro de comércio intermediário, o valor da moeda do jogo despencaria. Afinal, seu valor era alto justamente porque era escasso. Se tantos jogadores obtivessem o equivalente a um platina. Ruim. Quanto ao assunto relativo aos baús de tesouro épicos. Como tal, os jogadores de elite superiores também começaram a se mover em direção ao campo de batalha. Ficar para trás e fingir ser espectador não beneficiaria ninguém, então é melhor contribuir para controlar esse surto. Como tal, o número de pessoas por trás da Umbra começou a crescer exponencialmente. Além dos membros de sua própria guilda, bem como de seus aliados, Draco fingiu não ver nenhum dos outros. Eles poderiam ir junto, mas deveriam entender seu lugar. Embora esta missão de emergência possa ser uma catástrofe para todas as outras, foi uma maneira fácil de conseguir alguns itens épicos para os membros de sua guilda equiparem, bem como para alguns membros de suas guildas parceiras. Na pior das hipóteses, cada membro sobrevivente garantiu uma peça rara para a guilda. Felizmente, Umbra tinha um clérigo em forma para aumentar o número de épicos. Infelizmente, não foi fácil se tornar um Luckmancer simplesmente jogando todos os pontos de habilidade na sorte, caso contrário, cada guilda teria alguns. Com 100 de ouro, seus jogadores poderiam facilmente desenvolver suas residências e lotes na cidade-estado de Vita.
Com 10 níveis de experiência, eles poderiam desafiar os processos de classificação de Rank 2 antes de qualquer outra pessoa. Draco já havia decidido desistir por enquanto e Rivetingnicht estaria ocupada com seu próprio progresso. Ela tinha muito poucos itens épicos e superiores em comparação com Draco porque ela passou seu tempo depois de conhecer Draco estabelecendo a base para sua guilda Umbra, em vez de crescimento pessoal. Então, se um dos membros principais da Umbra pudesse aceitá-lo, isso acrescentaria à sua jornada sem elogios, o que lhes daria grandes benefícios. No momento, eles tinham apenas 25, o que era uma loucura, considerando que o jogo só estava disponível há menos de meio mês em tempo real. Draco pegou Flamizear e o Tommy Ofeling. Ele se virou para os membros principais e sinalizou para Rina e Sublime Notion. Vocês dois usarão esses itens em liberdade condicional. Vocês me retribuirão com desempenho exemplar e contribuições infinitas. Rina pegou Flamizear com as mãos trêmulas e Sublime Notion segurou o Tommy Ofeling com uma expressão vazia. Esses dois itens eram classificação lendária. Os dois já estavam em êxtase por receberem coisas da Epic. Eles podiam não entender o valor bruto comparado a Draco ou Rivetingnicht, mas entendiam o suficiente para saber que Draco havia dado muito a eles. Os olhos de Sublime Notion ficaram claros quando ela olhou para Draco com um sorriso adorável e genuíno, algo que geralmente faltava devido ao perpétuo sorriso semi-malvado em seu rosto. Obrigado, Draco. Sublime Notion tem sido o trabalhador mais esforçado da guilda desde que Draco e Rivetingnicht se reconciliaram. Ela cuidava de quase todos os assuntos administrativos, bem como assuntos privados que não eram problema dela, para Draco. Ela nunca reclamou ou se sentiu infeliz porque, aos seus olhos, Draco valia a pena. Ele não era apenas o jogador número sublinhado 1 do mundo, mas também a alma gêmea de sua irmã de vida ou morte, então ele era como uma família para ela. Neste momento, ela se sentiu realmente grata por ter conhecido Draco e por receber sua gentileza. Draco sorriu gentilmente para Sublime Notion. Em sua vida passada, Sublime Notion encontrou por acaso ligeiramente bonito, mas inseguro, Draco e o achou fofo. Ela decidiu ensiná-lo a ser suave e experiente, desde a moda até a fala e os maneirismos. Ela havia se transformado em um perdedor ligeiramente bonito em um filho da puta suave em tempo recorde. E Draco canalizou todas as suas habilidades e conhecimentos para Rivetingnicht, por quem ele sentia uma atração bizarra. Draco naquela época era atraente, mas Rivetingnicht tinha sido procurado por homens mais bonitos, na época, que eram muito mais prolixos. No entanto, ela também notou Draco desde que o viu pela primeira vez devido a uma atração bizarra de sua parte. Tudo isso graças a Sublime Notion, que era a intermediária secreta perfeita. O aperto de Rina em Flamizear era forte e seus olhos que estavam em Draco ardiam com tantas emoções que seria preciso sentar e analisá-los com cuidado. No entanto, a emoção mais predominante em sua mente era a luxúria. Seu desejo abrasador por Draco irrompeu, fazendo seu rosto ficar vermelho e seu corpo tremer. Muitos presumiram que Rina estava apenas chocada e grata, mas sua mãe, Oli, entendia exatamente o que ela estava passando. Ela só podia simpatizar com a filha e esperava que seu desejo pudesse ser realizado. Draco acenou para Rina gentilmente. Sem mencionar que por causa do horror que ela experimentou na linha do tempo anterior, Rina era uma das poucas mulheres de quem ele era próximo naquela época. Assim como antes, quando ela ainda não tinha sido atingida pela doença da luxúria, ela tentou seduzir Draco. O recém-cheio de ódio não prestou atenção a ela até seu horrível abuso no jogo, e depois disso, ele sentiu uma afinidade com ela. Seus avanços para ele não pararam, mas a brincadeira desapareceu, deixando-a com dor e cinismo. Os dois usaram um ao outro para desabafar seu ódio, angústia e desejos durante anos, até que Draco derrotou Darkrai e foi posteriormente assassinado. Os sentimentos dele por ela eram complexos, mas por enquanto eram apenas amigos. Com Flamizear em suas mãos, aquele evento que deveria acontecer no futuro seria muito, muito diferente desta vez. Jade e Warspring pareciam extremamente desconfortáveis por terem sido ignorados. Então Draco se virou para eles e falou: vocês dois também fizeram parte das minhas escolhas para o destinatário desses itens, mas na minha opinião, vocês não precisam eles tão mal quanto os outros dois. Draco enfrentou Jada. Você e Jade têm uma sinergia perfeita como gêmeos fogo e gelo. Você é um causador de danos,
enquanto Jade é uma defensora solidária e controladora de multidão. Se um de vocês puder ter um desempenho explosivamente superior ao do outro, isso apenas perturbaria o delicado equilíbrio que você tem. Terá formado. Draco voltou-se para a Primavera Quente. Quanto a você, você é um Olimancer. Embora você possa estar preso no Rancun por enquanto, suas habilidades e poder em termos de cura se tornarão cada vez mais fraudulentos à medida que avançamos. Uma aula típica de cura faz isso. Os dois ficaram em silêncio e assentiram. Embora ainda se sentissem um pouco irritados no fundo, eles entenderam o raciocínio de Draco e confiaram em seu julgamento. Eles também se sentiram exultantes por ele ter dedicado um tempo e se explicado a eles. Como mestre da guilda, tudo o que ele decidisse teria que ser aceito, não importando o motivo por trás disso. Draco fez uma nota mental para fazer algo legal para os dois mais tarde. Ele voltou para o campo de batalha e acenou para Rina, que ainda estava perdida em transe. Ela se recuperou e se aproximou de Draco lentamente, seu coração batendo forte no peito. Agora é hora de começar o que deveria ter sido a segunda fase da Guerra de Guildas, mas nossos alvos parecem ser diferentes de antes. No entanto, é bom termos guardado isso por enquanto, pois desempenhará um papel vital nesse evento. Por outro lado, os 170 mil membros das guildas aliadas foram praticamente reduzidos a nada. Restavam apenas algumas centenas de jogadores e NPCs, mas mesmo eles estavam sendo eliminados tão rapidamente que não sobraria nada em um minuto. Joker e Rapcholar, assim como os comandantes do NPC, ficaram cheios de raiva e arrependimento, pois entenderam exatamente o que os poderes do Rank 7 haviam feito com eles. Mas o que eles poderiam fazer? Foram eles que abriram a proverbial caixa de Pandora e agora o seu povo foi massacrado como porcos. Justamente quando eles estavam perdidos no desespero, eles tiveram uma visão assustadora. Todos os jogadores, NPCs e até mesmo os monstros do vazio pararam quando contemplaram a morte. Um sol gigante começou a se formar no ar acima da floresta fugaz. O calor que emitia sozinho, parecia que alguém estava dentro de um forno gigante sendo assado vivo. Então o impacto que causaria ao pousar seria horrível. A habilidade ativa Supernova de Flameziar estava sendo lançada por Rina. Não se esqueça de deixar o link e de se inscrever no canal. Caso queira contribuir de alguma forma com o canal, entre em contato comigo pelo Instagram do canal. O link do Instagram do canal estará na descrição do vídeo. Por favor, certifique-se de verificar meus outros vídeos. Tenho certeza que você vai gostar deles. Solem irmãos.